Então eu vou fazer uma prévia do capítulo 3 do conceito Rosa Cruz do Cosmos. O capítulo é um homem e um método de evolução. Nós vamos ler hoje, não sei se vai dar para ler tudo que a gente quer, mas a gente lê até um tanto aí. E o ponto é o seguinte, esse capítulo 3, olha o título: o homem, ou seja, o ser humano, e o método de evolução. Então, olha só, a evolução, existe um método, né? Só que para você entender esse método com profundidade, é claro que você tem que ter uma noção de cosmogênese e antropogênese, ou seja, origem do cosmos e origem do ser humano. Mas como o conceito é na primeira parte, o Max ainda não ia começar com cosmogênese e antropogênese, senão a gente não ia aguentar. Então ele já dá um produto desse método, está baseado em como fomos desde o período de Saturno, solar, lunar e agora terrestre, nos impulsionando para o período de Júpiter, Vênus e Vulcano, que seria o fim da coisa. Então, isso daqui te ensina o objetivo da vida segundo a filosofia Rosa Cruz, que é acúmulo de experiência, né? Então, o objetivo da vida não é ter dinheiro e nem ser feliz, para a filosofia Rosa Cruz. A filosofia Rosa Cruz diz que um espírito bom é um espírito cheio de alma. E o que é alma? É a quinta essência ou a experiência, né? Esse método, então, te ensina a extrair experiência. Tem um jeito de você extrair experiência, porque senão você perde muito tempo. Você fica, mas será que como que é extrair experiência? É assim ou assado? É bababá, quero mais. Fica no emocionalismo, nas fantasias, no vacilo lunar, na procrastinação. Então aqui ele te dá um norte, mas não é um norte dogmático, é um norte lógico que, se fizer sentido para você, seu coração vai se entrar em relação e você vai agir. E, em outras palavras, o exercício de retrospecção sintetiza esse capítulo. Então, se você se aprofundar nesse capítulo, você vai aprender a fazer retrospecção. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O primeiro título do capítulo é o homem. Então já estamos falando aqui. E o método de evolução. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, é um método que vai te ensinar a ser semelhança de Deus. Se o método não te ensinar a ser semelhança de Deus, é blasfêmia, é vaidade e é lucífero, é dissonante, é bifurcação. Então esse método te ensina a sair da bifurcação e entrar na consonância, só que com consciência, ativo e não passivo, né? Livre e espontânea vontade, com obediência, pureza e castidade. Deus é tríplice: Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é tríplice: espírito divino, espírito de vida e espírito humano. E ele tem 3 corpos, que também é uma oitava dessa parte tríplice: corpo físico, corpo vital e corpo de desejos. 3, Pai, Filho e Espírito Santo. 3, espírito divino, de vida e humano. E 3, vital, físico, vital e de desejos. Então 3, 3, 3, 9. Tem a mente, que é o elo de ligação, beleza? O que esse método te ensina? O primeiro aspecto de Deus, que é o Pai em nós, vai extrair da sua oitava inferior, que é o corpo físico, uma alma, que é uma experiência. Ele chama isso de alma consciente. Então eu não vou mais precisar do corpo físico, eu vou precisar da alma consciente. No futuro eu não precisarei mais do corpo físico, eu vou precisar do poder extraído do corpo físico. Esse poder extraído do corpo físico se chama alma consciente. O que é uma alma consciente? Como é que eu produzo ela? Sempre que eu tenho uma ação reta. O que é retação? Se vira. O nome já diz. É temperança. É o corpo físico isso. Qualquer retação. Uma reta não é torta. O que é consonância e castidade? Você está íntegro ali. O que é a temperança da árvore sefirótica? É quando a gente está... Misericórdia e rigor. Tudo que é reto, justo. O que é a casa? O que é Libra? Eixo Libra, Áries Libra. Equilíbrio. Tudo que é ação reta, alma consciente. Tá. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, espírito
de vida, que é Cristo em nós. Qual que é a contraparte do espírito de vida? Corpo vital. Por isso que todo desenvolvimento espiritual, o Cristo interno, começa no corpo vital. Quando que eu extraio a essência do corpo vital e não mais precisarei do corpo vital? Veja, hoje eu tenho que desenvolver o corpo-alma, mas no futuro nem isso mais eu vou precisar. Eu vou ter só os poderes do corpo vital. Isso chama-se alma intelectual. Como é que eu gero a alma intelectual? Porque aí eu não vou nem precisar mais de éter. Repetição. Discernimento. Intelecto. Porque o discernimento, o discernimento é a quinta essência de repetição, devoção e observação. A quinta essência dessas três coisas é o discernimento. Que tem a ver com o refletor, mais, né? Só que o refletor, por isso que o refletor é um super éter, porque ele é o supra-éter, ele em si Que é o a soma. de todos. seria a quinta essência, Como se fosse a soma dos três. a soma dos três. Então, só que agora veja, ó, para você ver, a gente separa didaticamente, mas para eu ter uma retação, eu tenho que ter discernimento. Então, para eu gerar alma consciente, antes eu tenho que ter alma intelectual. Agora, qual que é a base da alma intelectual certa? Terceiro aspecto. Jeová, Espírito Santo em nós, é o espírito humano. Qual que é a contraparte do espírito humano? Corpo de desejos. Quando eu não precisar mais de corpo de desejos, será quando eu extrair do corpo de desejo tudo o que ele tem para me dar. Isso se chama alma emocional. Como é que eu gero alma emocional? Devoção. Mas não é a devoção do corpo vital. É todo sentimento profundo e positivo que cada ação que eu tenho me gera. Não é a repetição do corpo vital. Não, essa aqui é superior, porque assim, ó, claro que a devoção não é tão fácil de separar do corpo de desejo, porque devoção é sentimento. Mas, por exemplo, se eu nesse momento estiver guiado pelos meus sentimentos mais nobres para estar aqui sentado falando com vocês, eu estou exercitando o meu lado superior do meu corpo de desejos, e quando eu fizer a retrospecção, eu vou falar assim, puxa, tive a oportunidade de ter bons sentimentos e compartilhar isso. Você estava presente, né? Você assim. Então, isso é assimilado e amalgamado para o meu espírito. Amanhã, eu tenho mais material para continuar nesse caminho, mais força. E quando eu quiser, eu ativo esses bons sentimentos, eu não fico à mercê, que nem a gente é. Tem dia que você está de mau humor e não consegue ter bons sentimentos. Exatamente. Com esse trabalho aqui, Fica oscilando, né? com esse trabalho aqui, você oscila, mas fica menos oscilante. Você estoca. E essa base emocional dá base para o discernimento, e esse discernimento dá base para a retação. Quando eu conseguir fazer tudo isso, eu não mais terei corpo, e serei puro espírito-alma. Aí é o corpo-alma. Seria um corpo-alma, mas mais do que éter, né? Seria um super corpo-alma. É essa condição que eu tenho que chegar no período de Vulcano. Nossa, O que significa isso sintetizando? Que está nesse método aqui. Os corpos que Deus me deu, eu pude extrair tudo que eles tinham para me dar. A ferramenta. Você utilizou ela. Tudo que a ferramenta tinha para me dar, eu extraí e me tornei um artífice, um construtor, um maçom. Aí sim é um maçom jardineiro. Aí é um maçom jardineiro. Que vai ser um pontífice E aí eu também, não preciso- porque você também vai auxiliar os outros. Né? O pontífice também pode, aí você pode ser o que você quiser. Depende de como Você pode ser eremita, você pode ser pontífice, você pode ser imperador, Mago. você pode ser mago. Aí você se torna um irmão maior. Você tem os 12 signos em você, mais o pai. Esse é Vulcano. Aí você vai para o sol invisível, né? Que se torna visível. Nosso próximo passo também está. O nosso próximo passo ainda é oitavas e oitavas. O que eu estou falando seria a oitava mais superior. A gente ainda tem que fazer o corpo-alma etérico, né? Que já dá um tranco. Que já... Vamos focar nisso, gente. Não, mas é bom saber para onde está indo, quer dizer, né? E aí o que Dá acontece? um mapa, né? O próprio capítulo está falando que é tudo isso, né? E esse livro aqui, só que assim, tudo lindo que eu estou falando, né? Lindo, maravilhoso. Só que nós ainda estamos impregnados pela lei de causa e efeito, pela lei do renascimento, pela lei do pecado. Nós somos impuros, nós somos dissonantes. Não castos. Então, exatamente. Então eu falei tudo o que deve ser,
Mas pra gente chegar lá, pô, você tem que ainda renascer, você ainda tem que, né? Reencarnada, nem renascer. Como diz o Cristo, né? Vá e se concilie com seu inimigo, né? Para você chegar na retidão. Levanta-te e anda, né? Tipo, ó, e aí? Então a gente ainda tá. A gente é jovístico ainda. Sem ter a Muito, meta, né? fica só pelo... Astrologicamente nós somos taurinos, malemarianos. Pisciano, coitado, nem esperto. Ainda tem gente falando da era de aquário. Nós ainda estamos na época de touro ainda. Exatamente. E do ponto de vista dos das dispensações, a gente ainda é jovístico ainda. Nós ainda pecamos. Nós ainda somos bastante. Então, temos muita coisa para fazer. Então, com essa prefácio, fica mais legal a gente estudar esse capítulo aqui. Show de bola. Quer começar aí, Diegão? Lê o tanto que você quiser. Capítulo 3. O homem e o método de evolução. Atividades da vida, memória e crescimento anímico. O estudo dos 7 mundos ou estados de matéria mostrou-nos que cada um deles serve a um propósito definido na economia da natureza e que Deus, o grande Espírito, em quem na realidade verdadeiramente vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, é o poder que, com sua vida, compenetra e sustenta todo o universo. Mas ao mesmo tempo que essa vida é imanente e flui em cada átomo dos 6 mundos inferiores e em tudo quanto neles existe no 7º mundo, o mais elevado, unicamente o Deus Trino é. Diegão, deixa eu só uma pergunta para vocês. Vocês preferem ler tudo e discutir depois ou pode fazer uns pitacos? Eu acho Porque é legal. no hospital. Eu gosto. Porque aí você já pega a coisa na hora. Porque a gente não já- fica porque ali senão na hora. esquece. Não fica tão... A gente perdeu muita coisa com esse de leitura. Deixa eu fazer uma pergunta então para vocês. Ó. Os 7 mundos ou estados de matérias mostrou-nos que cada um deles serve a um propósito definido na economia da natureza. Pergunta: o quanto vocês acham que essa frase é redentora ou aprisionante? Vocês entendem a natureza da minha palavra? Porque existem intelectos que quando lê uma frase dessa, vai dizer assim, nossa, como é reducionista isso daqui. É que nem você vê um biólogo falando sobre a vida e você é espiritualista. Você fala assim, peraí, a vida não é só célula. Vê um geneticista falando da vida. Ele vai definir a vida pelo DNA. Aí vem um espiritualista e fala assim, tá, tem o DNA, mas o DNA é determinado pelo espírito. Então fica essa discussão reducionista e holística, que às vezes o holístico é também peace and love, né? Alternativo demais, que daí falta foco. O que o Max Heine está falando aqui, para muitas mentes, principalmente as rebeldes, vai soar como reducionista, ou seja, o ensinamento que está por trás aqui é o seguinte: entenda para que serve cada mundo e se ajuste a isso. Mas a vida é muito mais do que isso, gente. Olha só, eu quero ter experiências. Eu tenho Urano bem aspectado. Então, você está entendendo? Por exemplo, se chegar para a galera mais casa 11, né? Você chega para o cara e fala assim, ó, você tem que entender a natureza, o mundo, e você tem que se adequar. Os caras começam a ter coceira. Agora, chega uma galera mais... Aquariano. Menos aquariano também, mas mais capricorniano. Fala, óbvio, não perca tempo. Aquela coisa de não confundir os planos que o Oswaldo fala do Mercúrio, né? Você saber para que coisa é pra Exato. que serve. Então, para vocês, soa reducionista ou não, Eu acho que é redentor? instrutivo. É. Na minha opinião, é instrutivo. Tá. Eu acho revolucionário. Instrutivo, agora tem perigos e benefícios. Quais são os perigos de você se fechar? Se incomodar. Então é isso e acabou. Ah, E tá. mais nada. E mais nada. Aí é como um biólogo que estuda o DNA e fala, gente, adenina, guanina, tiamina, citosina. Você fica muito técnico, né? A não adequação aos mundos faz com que a gente adoeça. Isso. Esse é o ponto. Ou seja, a gente vive numa sociedade muito doente. Ainda mais hoje que a liberdade é a todo custo. Então, apesar de a gente concordar com isso teoricamente, Não vivemos. não vivemos. Então é instrutivo, é uma instrução segura que a gente poderia seguir,
não brigar com a natureza, mas a gente não consegue fazer isso em níveis. Não. É o que devemos fazer. Principalmente a gente que é espiritual. Então, por que eu estou falando isso? Muitos estudantes que chegam na Fraternidade Rosa Cruz, eles já pensam de modo não convencional. Por isso que já até não estão na religião. Sim. Por exemplo, buscar uma escola esotérica Tem que muito tem Urano, Aquário e Urano forte, que rege a Fraternidade Rosa Cruz é Aquário. Então eles já são anarquistas. Sim. Aí vem a frase diz assim, olha, você tem que estender o voltar. mundo e se ajustar à economia. Economia da natureza, palavra capricorniana, economia. E aí, Total. assim, particularmente falando, né, eu acho que um caminho pode ser a devocional e o entendimento de obediência, né? Primeiro, um relacionamento íntimo com Cristo. Isso. Né? Você manter isso, você ser dependente dele, do amor dele. E nutrir essa relação íntima, religiosa. Sim. Que é super difícil para quem é muito intelectualizado. Né? Exatamente. Agora, daí ele arremata nesse sentido, porque veja, para você ver como a Fraternidade Rosa Cruz, ela sempre segue esse método. Explique o intelecto, uma vez o intelecto satisfeito, o coração falará. Primeira frase, propósito dos mundos, isso é intelecto. Por quê? Porque em verdade, né, em quem e na realidade e verdadeiramente vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Isso é devocional, você não consegue entender aqui. Então ele explica a economia e diz, por que você tem que seguir isso? Porque você sente um peixe fora d'água. Você cria uns ardós, você cria um mundo artificial. E tem que tomar cuidado também com as palavras, quando você fala assim, serve a um propósito na economia da natureza. Quando a gente fala assim, nós somos homo econômicos, nossa, não, todo mundo... Marxista. Mas não é, na verdade a palavra ela foi abusada, quer dizer, da semântica dela, porque é economia, porque é gestão de energia. Agora o capitalismo é outra coisa. Isso, não é Mas a gente é pura economia, monetário, que nós não né? respeitamos a economia do nosso corpo. A gente desequilibra tudo, todo, entende? Então a natureza a economia no mais amplo sentido da natureza. Economia do espírito. Que é econômico, né? A norma da casa significa economia, né? Se você pegar a etimologia. Não é, a gente Grana, não é grana. A grana é uma moeda de troca que foi subvertida pelo capitalismo. Essa palavra não quer dizer isso. Não quer, então tem que limpar também o que está dizendo aqui, porque ainda mais naquela época, a economia não queria dizer nada do que é hoje. E interessante então como é necessário cognição, né? Também. Até para você também se localizar no tempo aqui do que ele estava falando, aquilo que você está falando da quantidade de habitantes, tudo isso, de limpar e tudo mais. Né? Super importante. Só um questionamento. Ele comenta aqui que aí põe ponto e vírgula, né, falando sobre o universo e tal, que a gente está falando, e põe ponto e vírgula, mas ao mesmo tempo essa vida é imanente e flui em cada átomo dos mundos inferiores. Lembrei um pouco Spinoza, né, falando dessa coisa imanente. Então, Que não é transcendente. Lógico que não, porque é uma então coisa aí é que né? tá. Qual que é a diferença? Porque assim, essa imanência aqui, para Deus é imanência, para nós é transcendência. Que a gente está distante, né? Porque veja, é ele que é imanente, ele que emana si mesmo e se basta em si mesmo, tanto que no último mundo o Deus Trino é. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele criou e ele mesmo é a fonte. Ele é tudo, por isso que ele é absoluto. Ele é. Sem ele não existe nada. Agora, para nós que estamos nele, mas a nossa consciência não necessariamente está nele, ao chegar na imanência de Deus, eu tenho que ter a transcendência de mim mesmo. Estamos nele e ele está em nós? Ele está em nós. Tá. Na verdade, nós somos imanentes de Deus, mas para nós chegarmos em Deus, nós temos que transcender a nós mesmos. Chegar a ser imanente. Então depende do ponto de vista que você está olhando. Se você estiver olhando do ponto de vista de Deus, é imanência. Se estiver tendo o ponto de vista de mim, é transcendência. Pode ir. Então o Spinoza não tem essa concepção, né? Nem Nietzsche, nem esses caras aí. Freud. Então, não existe transcendência para esses caras. O próximo mais elevado, ou sexto reino, é o mundo dos espíritos virginais. Essas centelhas de flama divina têm aqui seu ser, antes de começarem a longa peregrinação dos 5 mundos mais densos,
com o propósito de desenvolver suas potencialidades latentes em poderes dinâmicos. Como a semente, ao ser enterrada, desenvolve suas possibilidades ocultas, assim também os espíritos virginais, quando tiverem passado através da matéria, a escola da experiência, converter-se-ão em flamas, capazes de criar universos por si próprios. Deixa eu falar mais uma coisa. Gravem essa frase no coração. O propósito de desenvolver suas potencialidades latentes em poderes dinâmicos. Em outras palavras, que as rosas floresçam em vossa cruz. Então é isso que quer dizer. Que é isso? Quem consegue me dar um exemplo de um poder latente que se torna dinâmico? É importante a gente fazer isso. O amor? Vamos para o mais concreto. Cura. Também, vamos para o mais concreto. Tá certo, mas vamos para um exemplo mais prático. Vou dar um exemplo tosco, vai. Alguém aqui não sabe cozinhar? Todo mundo aqui, vocês são bons. Não basta que eu sei. Agora cozinhar, existe cozinhar e cozinhar, né? Você não sabe cozinhar? Mas ele tem o poder latente. Ah, tá. A tipo de um artista, por exemplo, tem o poder de ser um artista, pianista, só que tá. músico. Ou em psicologia você vê uma pessoa, por exemplo, com habilidade latente social, pessoa introvertida, não tem habilidade social. Aí na terapia você começa a ensinar ele a ter habilidade social. Então aquilo que era latente, ele era introvertido, não é que ele vai ver um extrovertido, mas ele vai conseguir se relacionar com destreza e desenrolar. A rosa da habilidade social floresceu. O amor é isso. A gente não ama hoje, mas temos o potencial de amar como Deus ama. Ou nós somos Cristos em formação. Esse seria o supra-sumo. Mas veja, por exemplo, quando você chega aqui, você não tem o conhecimento da Rosa Cruz, é um poder latente, mas conforme você vai vindo, estudando, vira probacionista, discípulo, isso aqui desabrocha, e aquilo flui de você, então aquela habilidade que se torna dinâmica. Max Heindel está dizendo que o objetivo da vida é desabrochar poderes que hoje estão latentes. Então veja, ele está dando aqui uma nota do porquê estamos encarnados. Isso é clarividente, né? Também. Clarividência, todo mundo é em potencial. Alguns já são dinâmicos. Mesmo desencarnado, por exemplo, a gente tem essas latências Isso, aqui. sua pergunta é linda, vai. O André dele Se você sabe... Não, eu estou lendo mais para baixo. Lógico que Quando você está aqui, você tem aquilo que a gente fala das luvas, né? Isso. Você pode colocar isso como uma dificuldade, mas quando você morre... Eu posso desenvolver um talento desencarnado? Eu acho que é mais difícil. No terceiro céu, segundo. Provavelmente não, porque você não tem como passar experiências lá, né? Você precisa do corpo denso para ter... Ou... Não. Precisa... Tem alguns espiritualistas Só preciso que já fazer dizem que sim, né? Então, eu só preciso fazer uma ressalva para poder responder isso. Enquanto eu estou preso à lei de causa e efeito, eu necessariamente preciso da carne química. Fora da carne química, impossível. Enquanto estiver na causa e efeito. Depois que você Quando eu superar- sair da causa e efeito, eu posso adquirir experiências sem estar aprisionado à lei de causa e efeito, mas necessariamente encarnado. Mas é uma encarnação que não é perecível. Mas é o adepto. Mas é uma encarnação. Um adepto, por exemplo. Mas ele precisa estar em manifestação. O que é não manifestação? Seria quando você está dormindo. O que é dormir para um adepto? Ou para o irmão maior? Sair de um Ou plano e pro outro. desencarnar para o irmão maior? Sai do plano e pro outro. E voltar para o pai, que é o caos. Voltar pro pai, que é o colo. Nada. Mais do Então, que... onde Cristo disse, eu vou para o Pai. Espírito de vida. Onde eu estou indo, vocês não poderão ir agora. Agora. É o mundo do Mas espírito vocês de poderão vida. no futuro. O mundo do Não, espírito. É Mais além, além. é além Espírito do de Deus? espírito- É além do mundo de Deus para cima. Então veja, é a não manifestação. Para nós, o que é o caos para nós? Sono e desencarnar. Olha o nível que nós estamos. Mas veja, sempre eu tenho que estar encarnado para ter desenvolvimento. Não tem como eu desenvolver poder anímico, ou seja, poder dinâmico sem manifestação.
Por isso tem que ter manifestação. Tem gente que fica assim, mas por que eu tenho que encarnar? Ai, que difícil. Porque eu preciso. Podia ficar aprendendo na terceira Podia céu, ficar no no... segundo. Então fica no caos. Só que no caos é unidade. Eu só posso ter Você poder. não tem consciência, você não tem como projetar sua consciência. Isso, não tem como projetar sua consciência. É por isso que alguns não querem encarnar aqui. Os espíritos vêm com dificuldade e sofrem. Não, porque sabe que até vai para dar entrar no corpo. Não, tem aquela normalmente. Esse é o problema do hinduísmo ou das religiões orientais, porque eles negam a manifestação e aí você tem problema. E veja, o propósito aqui é desenvolver os poderes latentes, potencialidades latentes e poder dinâmico. Quando eu mergulho no absoluto, que é o Ahankara hindu, eu nego isso daqui. É muito mais grave, entendeu? Agora, talvez, segundo Max Heindel, alguns espíritos precisem disso. Nós ocidentais não precisamos. Não podemos. Então, a implicação disso é o seguinte: eu tenho que ser um espelho perfeito de Deus e, além de tudo, dar a minha originalidade. Esse é o caminho Rosa Isso é Cruz. humano, né, na verdade. Se eu for para o caminho puramente católico, aí sim. Mas se você está numa escola Rosa Cruz ou esotérica, além de você ser um perfeito espelho de Deus, você ainda tem que ter a originalidade, o epigênese. Tem que ter o seu nome. Você tem que ter a sua contribuição para Deus. No catolicismo, isso é uma super blasfêmia. Porque é uma tentação muito grande também, né? Sim. De você cair no... Por isso a necessidade de pureza. Sem pureza é impossível você fazer isso. Então o Max Heindel é claro, para eu desenvolver as potencialidades latentes em poderes dinâmicos, eu preciso antes de pureza. Se eu fizer isso, tipo, qualquer escola que fica te dando exercício sem você desenvolver o caráter, você vai se dar mal. Uma aluna deve ser pastor nada. Por isso que... Com certeza. Os caras nem sabem o que estão fazendo. Inevitavelmente. Pior que nem sabe o duro é isso, nem sabe o que está fazendo mal. Não, inevitavelmente vocês estão. Por isso que o participar também do Wagner é incrível, né, pra gente, né? Nossa, é uma das conferências do Cristianismo Rosa Cruz, só por causa disso. Né? É o bobão. Só que veja, voltando, como a Rosa Cruz ela foi feita para nego intelectual, ele não pode começar a abrir um livro falando de pureza. Ninguém vai falar mais um livro de religião, pelo amor de Deus. Que é o anônimo, né? Em si. Mas não, A essência do não anônimo. tem isso. Vamos lá então? Vamos lá. Os 5 mundos constituem o campo de evolução humana, sendo os 3 inferiores, os mais densos, o cenário da atual fase de seu desenvolvimento. Examinemos agora as relações do homem com esses 5 mundos por meio dos seus veículos apropriados, recordando que, para cada uma das 2 grandes divisões em que 2 desses mundos estão divididos, o homem possui um veículo. Constituição sétupla, né? Constituição sétupla do homem. Lê tudo isso aqui? Não, não precisa não. Tá. Mas aí está aquele esquema que eu falei no início, né? Sim. Vai lá. No estado de vigília, esses veículos estão todos juntos, interpenetram-se uns aos outros, assim como o sangue, a linfa e outros sucos do corpo se interpenetram. Desse modo, capacita-se o ego a atuar no mundo físico. Nós mesmos, como egos, funcionamos diretamente na substância sutil da região do pensamento abstrato, que especializamos dentro da periferia da nossa aura individual. Daí observamos, através dos sentidos, as impressões produzidas pelo mundo exterior sobre o corpo vital, como também os sentimentos e emoções gerados por elas no corpo de desejos e refletidos na mente. Posso fazer um comentário aqui? Rápido. Essa frase aqui, ela tem uma chave mestra para você resolver muitos problemas de ilusão, mas ao mesmo tempo ela pode criar um problema de distanciamento enorme com a vida. Frase. Esse parágrafo. Por quê? O segundo parágrafo, nós mesmos, como egos, funcionamos. Funcionando no abstrato. Vou explicar, isso é importante, só para vocês entenderem. A vantagem de você entender que você não está aqui, mas você está no mundo do pensamento abstrato, nesse momento, Agora sim. agora, você não está no corpo físico, você não está aqui agora, você não está me vendo agora, você está vendo uma ferramenta minha. Se você está vendo umas ferramentas, as suas próprias ferramentas, as ferramentas dos outros,
Quantas coisas, valores, medos, desejos são ilusórios? Porque são oriundas das ferramentas que têm vontade própria. E aí a psicologia, que a gente estava estudando no sábado, vem te ensinar a tornar legítima coisas que são das ferramentas. Que na verdade são eus psicológicos São são as luvas, Sim. são camadas de Que são personas autônomos até determinado ponto. por causa da queda. Então, mas é legal ter esse conhecimento também, porque senão eles te dominam, né? Exatamente. Agora, Eles criam uma realidade. de um lado, eles criam uma realidade paralela. E você, a psicologia, o que ela fez? Ela legitimou essa realidade como se fosse uma instância verdadeira. E não é. E parou aí, o problema foi isso. Parou aí. Agora, nenhuma teoria da psicologia fala para você sucumbir a essas ilusões. Nenhuma. Mas os psicólogos falam que você tem que... vamos ouvir essas coisas porque você tem que se libertar. Bobagem. Não, que são demônios, né? Esse neurose. São psicólogos estranhos, né? Porque o pessoal... Não, é porque os caras não estudam. Então, se você ler Freud, ele é claro. normais, vamos dizer assim. O Freud, ele é claro. Ele fala, você tem que conhecer os seus impulsos e lidar com eles. Por isso ele é pessimista. Mas é um método. Funciona. Para alguns, para outros não. Para outros você tem que... Porque você tem que dissolver tudo isso. É isso que eu estou dizendo. Só pela Então, não sei se é só. Não. Existem várias possibilidades. Acho que aqui as tentações são maiores, porque como existe o caminho, é óbvio que muitos outros espíritos vêm obsedar. Vêm obsedar o tempo todo. Tem pessoa que chega por outras vias. Tá. Por incrível que pareça. E tem ainda vias que a gente nem discute aqui, porque a gente não tem material cognitivo para entender. Cara. Mas tem como. Tem? Tem como. Isso é redentor na verdade. Dessas imagens mentais, formamos as nossas conclusões na substância da região do pensamento abstrato relativas aos assuntos a que se referem. Tais conclusões são ideias. Pelo poder da vontade, projetamo-las através da mente, quando então, revestindo-se de matéria mental da região do pensamento concreto, concretizam-se como pensamento forma. A mente é como as lentes projetoras de um estereoscópio. A imagem é projetada em uma das 3 direções de acordo com a vontade do pensador que anima o pensamento forma. A mente é como as lentes projetoras de um... Pode projetar-se sobre o corpo de desejos a fim de despertar o sentimento que impele a ação imediata. Se o pensamento desperta interesse, uma das forças gêmeas, atração ou repulsão, deverá atuar. Se a atração, a força centrípeta, for a despertada, ela toma o pensamento, impele-o para o corpo de desejos, acrescenta vida à imagem e envolve-a em matéria de desejos. Então, o pensamento está apto a atuar sobre o cérebro etérico, impelindo-o através dos centros cerebrais apropriados e dos nervos força vital, aos músculos voluntários aos quais executarão a ação necessária. Deste modo, se consome a força do pensamento, mas sua imagem fica impressa no éter do corpo vital como memória do ato e do sentimento que o causou. Repulsão é a força centrífuga. Se despertada pelo pensamento, haverá uma luta entre a força espiritual, a vontade do homem dentro do pensamento forma e o corpo de desejos. A batalha entre a consciência e o desejo, entre a natureza superior e a inferior. Apesar da resistência, a força espiritual procurará envolver o pensamento forma na matéria de desejos, necessária para manipular o cérebro e os músculos. A força de repulsão tentará dispersar essa matéria e expulsar o pensamento. Mas se a energia espiritual é forte, pode romper caminhos através dos centros cerebrais e envolver o pensamento forma em matéria de desejos, enquanto põe em movimento a força vital, compelindo-a desse modo à ação. Então deixará na memória uma impressão bem vívida da batalha e da vitória. Se a energia espiritual se esgotar antes de produzir a ação, a força de repulsão prevalecerá. Então será
arquivada na memória, como todos os demais pensamentos formas, quando esgotam sua energia. Se o pensamento forma depara com o deprimente sentimento de indiferença, fica então na dependência de sua própria energia espiritual, que tanto pode compeli-lo à ação, como pode apenas deixar uma leve impressão sobre o éter refletor do corpo vital, após ter esgotado sua energia cinética. Peraí. Chave. Bem importante. Vamos ficar nesse ponto 1 aqui, que inclusive é uma das respostas de uma das lições preliminares. Não sei qual que é, mas... E não só por causa do curso, mas porque aqui tem uma das respostas para você extrair a alma. É da quinta lição. Da quinta lição, né? Ó, quando vocês entendem que os órgãos do sentido captam informação do meio e geram um pensamento forma, ou o pensamento forma foi gerado pelo próprio espírito, no mundo do pensamento abstrato, ou seja, na mente abstrata, nós estamos falando de eu superior ou eu inferior? E o superior? É claro isso para todo mundo? É? Por quê? É eu superior. Porque mente abstrata é supra. Agora eu não vou explicar. Não é por isso. Qual é o veículo correspondente à mente abstrata? O ego. O ego é a soma dos 3 veículos. É o espírito humano. Espírito humano, perfeito. Mas o nosso ego está nessa região. Quando você está nesse momento, ele está nessa região. Então, o pensamento forma, ele vem do ego, é do eu superior. Só que o que acontece? Ele vai ter que usar as ferramentas para poder agir. Exemplo. Vamos rezar? Tá. Vamos supor que o seu ego entenda que rezar é bom. E ele tem o pensamento forma. Nossa, vamos rezar. Ele cria o pensamento forma. Ele cria, fala, porra, é o conceito. Rezar é bom. Rezar faz bem. Eu sinto vontade de rezar. Não é desejo, vontade. Vontade de rezar. Aí ele pega e fala assim, vamos rezar então. Daí ele vai ativar, ele vai jogar esse pensamento forma no corpo de desejo. Quando esse pensamento forma chegar no corpo de desejo, estou no A aqui na página 91. Se o meu corpo de desejos tiver materiais superiores, ele vai ativar a força de atração ou repulsão? Atração. De atração. Então, Se tiver materiais superiores. superiores, tá? Superiores. Bem lembrado. Aí, então, ele vai ativar a atração. E aí, então, o que vai acontecer com o meu corpo de desejo? Aí vem o desejo de orar junto com a vontade, desejo com vontade. Aí eu ativo o éter e ativo, vamos, levanto, cato a chave do carro e vou para a igreja. Aí o químico. Químico, eu vou para a igreja e vou lá e rezo. Agora, vamos supor que eu sou um cara que fico só, todo mundo é adulto aqui, né? Na putaria na internet, né? Só com pensamentos elevados, né? Só com... Alta boa né? vontade. Não precisa ser putaria, mas só arquitetando formas de ganhar mais dinheiro, de subir na carreira, de ser feliz, De né? ampliar seu... Ou de ter fama, de, sei lá. Arthur, Não, desculpa te cortar. vai. Para não me perder nisso. É como se você diz tudo isso, às vezes você precisa criar, assim. Você pode, sua mente pode trabalhar, você pode coletar, né, armazenar muita referência. E dessa referência, provavelmente, você vai abstratamente fazer algo completamente diferente com elas. Você pode, um auxiliar invisível, que nem foi falado no sábado, também, muitas descobertas você pode colher da memória da natureza, não sei se já se encaixa nessa parte aqui do estudo. Aí você pode fazer isso, né? Às vezes acumular muita referência e se você ativar a força de repulsão nisso, você reter essa informação com você. De todas as referências que você colheu e você faria algo totalmente diferente com aquilo, você
retém essa informação e ela Maravilha. se perde, né? Perfeito. É que no caso do auxiliar invisível e de algumas coisas que você está falando, já é uma pessoa que já está mais lá na frente. Sim. Perfeito, então perfeito. Mas pensa numa pessoa mais nosso nível, tipo nós. Tipo nós. Então pensa assim, ó, um cara totalmente, quarta-feira, hoje é quarta-feira, daqui a pouco tem jogo do Corinthians, tipo, sabe? E amanhã tem jogo do São Paulo, que é meu time, tem novela. Então, Tem cinema, conhecer uma pessoa quando você chega pro cara e fala assim, ó, vamos rezar, volta por exemplo, vamos rezar. Mesmo que o espírito dele fale assim, pô, é bom. Quando ele jogar esse pensamento forma no corpo de desejo dele, o corpo de desejo dele tá querendo ver o Coringão, o Flamengo, ver quer ver a novela lá, Lei do Amor. Puta, né? Tem isso, né? O nome da novela chama Lei do Amor. Você imagina o nível. Não, lógico. Sei lá. Exatamente. O que vai acontecer com o corpo de desejos? O pensamento forma. Vai jogar, vai ter repulsão. E coitado desse menino tá chorando. Não vou não. Aí o Max Heidel fala, apesar da resistência, eu estou no B aqui, apesar da resistência, a força espiritual procurará envolver o pensamento forma na matéria do desejo. Então o que você faz? Você cavuca seu corpo de desejo. Você fala, não, peraí, deve ter alguma coisa boa aqui. É bom rezar. Não é possível. Aí você cavuca, não, eu vou. Aí você vai com dor, porque os demônios gritam. Gritam, bicho. Dor de cabeça. Você vai. Você vai. Aí você venceu. Então, mas aí você vai, Só que aí você gosta. você gosta, ou eu digo mais. odeia. Eu digo mais. Eu normalmente gosto. Eu vou dar um outro exemplo. Mas por que você gosta? Quando eu Porque você já tem material semelhante àquele assunto. E sai todas as vezes. Agora, por exemplo, não sei se é tão milagroso assim. No meu caso, eu vou contar. Assim, ó, isso para mim é muito fácil no início. Então, quando eu tenho uma ideia nova, eu ativo a força de atração e vou. Muito fácil. Aí eu vou 10 dias, 12 dias, 15 dias. E quando chega perto do 20º dia, que para todo mundo tá virando hábito, para mim começa a virar bode. Você já consumiu tudo, já... E então o que antes era força de atração começa a me dar repulsão. O mesmo assunto. E eu consigo isso ao contrário. Por quê? Porque me falta o signo fixo. Exatamente ao contrário. No meu caso é assim, é problemático, né? Mas, enfim, sem expor. Mas de certa forma, para mim o mais difícil é o início. Depois que eu consegui um certo hábito, aí você vai embora. Cara, ele é muito... Então. Flui, assim. É igual... Então por que você vê muitos grupos começando e não acaba? Quando começa todo mundo empolgado, mas depois que vira compromisso, começa a ficar chato. Pô, toda quarta-feira. Aí já é o Capricórnio. Então... Entendeu? E ainda que Capricórnio é cardinal, na verdade é signo fixo. Ah. Que aí dá persistência. Então veja, o que era antes atração passa a ser repulsão. Pô, de novo vou lá. Aí que tem aquele saco. cara lá que fala a mesma coisa. Eu já li, isso eu já sei. Aí você volta pro Coringão, você volta pra novela. Arthur, e o material que você adquiriu? Não. Perdeu? Não. Que virou? Só que tudo na natureza, se você não cultivar, regride. A natureza ou vai para frente ou vai para trás. Você tem que adubar. Então não tem espaço. Não é que perdeu, tá lá. Só que se eu parar de Tá adubar, latente, né? Aquela coisa. mesma coisa que eu injetar o braço. O músculo tá aqui. Atrofia. Fica lá, volta a ser latente. O que era dinâmico volta a ser latente. É muito mais difícil. Isso é grave. Você perde um talento. Era melhor não ter começado. Ah, porque vira